Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Mais uma vez para a Jen, a única que pediu por isso. Feliz aniversário! Fiz todos serem caóticos em dobro, só para você. Prólogo. Tenho vergonha de admitir, mas durante um tempo pensei seriamente em não ir ao casamento do meu irmão. Ele sabe disso? Pergunta minha amiga Jade. Que eu prefiro deitar no chão de um banheiro público a estar lá para vê-lo trocar votos com o amor da vida dele. Não. Que você ouviu. Faço que não com a cabeça, olhos fixos nos meus patins. Gosto de fingir que o gelo é uma coisa que eu não gosto e que a estou esfaqueando com as lâminas. Um pouquinho de violência sempre melhora meu humor. Maia só não vai. Não é tão complicado assim. Não é exatamente por isso que as pessoas se casam em outro país? Você convida todo mundo só para cumprir o dever familiar, incluindo umas tias estranhas que colecionam bonecas e o seu primo de terceiro grau que está sempre suado, sabendo que 90% dessas pessoas vão pedir desculpas por não poder comparecer. De verdade, se as pessoas tivessem dinheiro para gastar em uma viagem, não iam usá-lo para comer bolo duvidoso de pasta americana em um lugar que outra pessoa escolheu. Teoricamente, sim. Seria muito mais satisfatório se o gelo sangrasse, só um pouquinho. Mas não é por isso que o Eli vai se casar fora. Para começo de conversa, ele vai pagar a passagem de todo mundo que não tiver dinheiro para ir, ou seja, eu. Meu irmão é mais velho e tem um emprego que paga muito bem, duas características que ele compartilha com todos os convidados, exceto eu. Nem todo mundo é como eu, que faço parte do glamouroso mundo dos mestrandos. Espera aí. O casamento não é na merda da Itália? É muito dinheiro. É bom, ele tem muito dinheiro. Mesmo assim, ele não pode só guardar? Ela finge um som de ânsia de vômito. Odeio gente generosa. Insuportáveis. Eu me viro para patinar de costas, os braços abertos como as asas de um anjo. Mas vai ser uma coisa pequena. Uns 10 amigos próximos vão passar a semana juntos, e mais umas 30 pessoas vão chegar para o jantar de ensaio. Esses dias tive um momento de fraqueza, do qual não me orgulho, e menti para ele dizendo que teria que ficar mais tempo em Austin por causa da última entrevista para aquele projeto do MIT. Falei que só ia poder chegar depois, para a cerimônia. Solto um suspiro e volto a patinar ao lado de Jade. A pista está quase deserta e o gelo reluz sob as luzes do teto. E aí? Pergunta ela. Ele ficou me olhando como se eu tivesse beliscado um filhote, falado que a fada do dente não existe e tentado chutar o saco dele. Tudo ao mesmo tempo. Um olhar de traído. Como ele ousa valorizar tanto assim sua presença? Fiquei furiosa. E eu achando que nós dois éramos pessoas pragmáticas e insensíveis que não ligavam para cerimônias. Assim fica até parecendo que eu não pretendo atormentar ele e a noiva dele pelas próximas 5 a 8 décadas. Parece que o amor amoleceu seu irmão mais do que você imaginava ser possível. Jade se vira e para minha frente, bloqueando o caminho. Mas calma que você procurou a pessoa certa. Tenho muita experiência em me safar das coisas com uma mentirinha. Beleza. Então me conta sua ideia. O jeito mais eficiente de evitar um compromisso é inventar uma doença que siga a regra dos 3 Is. Ela os conta nos dedos. Tem que ser infecciosa, inesperada e, acima de tudo, embaraçosa. Eu a encaro, esperando ela se corrigir. Ela não se abala. Precisa acontecer tão de repente que não teria como você ter previsto. Precisa ser contagiosa e te impedir de pegar um avião. E o mais importante, precisa ser vergonhosa. Do tipo que dá coceira. Que fede. Que solta fluidos. Tem que ser tão deselegante que ninguém cogitaria ser mentira, porque você não arrastaria seu nome na lama assim. Jade. Eu seguro as mãos dela. Obrigada. Essas informações são inestimáveis. De nada. Estou pensando em dar um curso. Mas eu não te contei isso porque quero fazer um brainstorming para faltar ao casamento. Ah, sério? Respiro fundo. Se meu irmão faz questão da minha presença, eu vou. Fim de papo. Ah, entendo. Ela solta um longo suspiro. Lembra quando você odiava seu irmão? Lembro, e sinto muita saudade daquele tempo, eu me obrigo a dar de ombros. Mas é só uma semana. Sinceramente estou dando chilique à toa. Tem certeza? Faço que sim e volto a patinar. Ela logo me alcança. Bom, não esquece que uma diarreia fulminante pode ser a solução, diz ela, enlaçando o braço no meu.
pode ser útil se você acabar sentada na mesma mesa que Conor Arachnis. Capítulo 1. Em um golpe de sorte que me deixa muito contente, a criatura que meu irmão mais ama no mundo é um cachorro. Ou melhor, isso não é exatamente verdade. A vida do Eli gira em torno de outra coisa, Rue é sua noiva. E depois de 2 anos observando-a, analisando-a, implicando com ela, olhando-a com atenção e puxando papo com ela, preciso admitir que o entendo. Rue é única e complicada e leal e silenciosa, e a maioria das pessoas não gosta muito dela. Cheguei a suspeitar que ela fosse fria. Fiquei preocupada que o relacionamento estivesse fadado ao desequilíbrio e que ela acabasse partindo o coração do meu irmão. Só que com o tempo ficou claro que ela faria qualquer coisa por ele, incluindo fingir interesse com toda a paciência do mundo. Quando a irmã dele fala sobre cortar a franja pela 4ª vez em um mês, estudei sua personalidade e concluí que Rue é digna do amor dele. O cachorro, no entanto, veio antes. Minnie é um vira-lata mansinho, resgatado, que tem 6 anos e pesa 80 quilos, cujas atividades preferidas incluem roncar, babar e demonstrar carinho de um modo meio agressivo e indiscriminado. E quando ele começou a pensar em um casamento fora do país só com os amigos mais íntimos e a família, foi Rue quem disse, mas não pode ser muito longe. Por quê? Você não vai querer que Minnie participe da cerimônia? Como eu disse, digna do amor dele. Por sorte, Minnie ama viajar, o que permitiu que eles considerassem um casamento na Europa. O chato é que nem todas as companhias aéreas permitem levar na cabine um cachorro que mais parece um urso e que late ao ser acordado pelo cheiro do próprio peido. O péssimo padrão de sono de Minnie parte meu coração, mas é uma oportunidade, e eu a agarro com unhas e dentes. Achei uma companhia aérea, comentei com Rue e Eli uns 15 dias antes do casamento. O voo só chegaria um dia depois do de vocês, mas eles abrem várias exceções para cachorros grandes. Minnie ficaria confortável. E eu posso ir com ele. Abri um sorriso para Minnie, que já estava com a cabeça apoiada em meu joelho. E aí, garotão, quer viajar com a tia Maia? Ele balançou o rabo com tanta força que pareceu que ia sair voando. Foi assim que consegui me livrar de um dia da semana infernal e garantir um tempo com um único macho que nunca me magoou. Minnie Archibald Kilgore, digo quando ele se deita de barriga para cima no corredor do avião, curtindo os carinhos dos 17 novos melhores amigos que fez desde que embarcamos. Você nunca me decepcionaria. O carinha dos meus sonhos pula no meu colo durante uma turbulência e se esquece de descer. O voo de Austin até Catânia, com uma escala, demora umas 15 horas. Decido não pagar pelo Wi-Fi e, em vez de passar a viagem estressada, trocando mensagens com Jade, me concentro no que preciso fazer, me preparar. Todos os muros que ergui contra Conor Arachnis precisam ser urgentemente reforçados. Nunca duvidei que ele estaria no casamento. Afinal, é o melhor amigo do meu irmão, sem contar o Minnie. Eu conto. Os dois são sócios proprietários, ou czares, ou sei lá qual é o cargo que eles ocupam, da Arachnis, uma empresa de biotecnologia que faz coisas abstratas e lucrativas que não entendo, mas que eles já me garantiram várias vezes que está dentro da lei. Ele é, por razões que ninguém me explicou direito, o motivo pelo qual o casamento vai acontecer na Sicília e não em Lake Canyon ou em Galveston, no Texas. A não ser que rolasse uma briga por causa da queda do índice Nasdaq, era óbvio que Conor seria o padrinho de Eli. Como expliquei a Jade, o problema não é o Conor em si, mas até isso parece mentira. No voo, enquanto aceito as bebidas cada vez mais cafeinadas que os comissários de bordo não param de oferecer, me dou conta de que, para alguém que não é um problema, Conor ocupa boa parte do meu espaço mental. E não gosto da energia cerebral que estou gastando com alguém que não pensa em mim há anos. Não é verdade, diz uma voz pedante e vigilante na minha cabeça. No mínimo, ele pensou em você em agosto. É uma história muito batida. A garota de 20 e poucos anos apaixonada pelo melhor amigo do irmão, que é uns 15 anos mais velho. Mas talvez esta semana eu me purifique. Reveja a minha vida. Expurgue tudo, Conor, e toda a merda que aconteceu entre a gente. Vai ser como beber água sanitária, desagradável, talvez até mortal, mas se não me matar, vai me deixar mais forte, ou me causar falência múltipla de órgãos. Não sou médica, ainda assim posso sonhar, embora o cenário do meu pior pesadelo se materialize poucas horas depois, no aeroporto de Catânia. Enquanto Minnie encanta os funcionários da área destinada a animais de estimação, meu celular tenta encontrar rede. Olho em volta, observando as boas-vindas calorosas, os gestos exagerados e o ritmo tranquilo da Itália, e quando as mensagens começam a chegar, abro a mais recente do meu irmão. Eli, o motorista vai buscar vocês. Eu, maravilha. Na verdade, pode ser péssimo.
É o vocês que me deixa preocupada. Ele pode estar falando de mim e eu, ou de mim e outro convidado. E nesse caso, quero um nome. De preferência sem precisar perguntar, mas não tenho tempo para isso. Os agentes alfandegários analisam a pilha enorme de documentos de saúde de Minnie, depois somos liberados da área de segurança, onde pré-adolescentes estão bebendo expressos como se fossem doses de mescal. Pego a alça da mala, pronta para o que der e vier, ainda bem. Quando vejo um homem de aparência entediada segurando uma placa que diz convidados de Kilgore, assim como a morena ao seu lado, meu coração parece despencar só até meu estômago, pelo menos não foi até o centro da terra. Ah, sim. Exatamente a pessoa que eu queria evitar, bem diante dos meus olhos. Maia, né? Pergunta a mulher, dando alguns passos elegantes na minha direção. Um enorme sorriso faz uma covinha se formar em sua bochecha esquerda. Eu sou a Avery. Não respondo, eu sei porque soaria assustador. Como se eu fosse o tipo de mulher que passa um tempão na internet fuçando a vida da namorada do cara de quem ela gosta só para descobrir coisas insignificantes. Eu sou exatamente esse tipo de mulher, claro, mas vou tentar esconder esse fato até a morte. Jade tem instruções estritas de resetar todos os meus dispositivos eletrônicos assim que eu bater as botas. Já ouvi falar muito de você, Avery. É a coisa mais sincera em que consigo pensar. Espero um aperto de mão, mas ela me puxa para um abraço carinhoso, e eu imploro a meus poros cansados da viagem que deem um tempo na transpiração só por um segundinho. Que bom finalmente te conhecer. Não acredito que isso ainda não tinha acontecido, diz ela. Avery é um pouco mais baixa que eu e o encaixe do abraço é estranho. Seu nariz no meu ombro. Meu cabelo desgrenhado em sua boca. Quando me afasto, estou constrangida e desleixada com minha camiseta da Universidade do Texas e a calça de moletom cheia de pelo de cachorro. Eu deveria bancar a distante. Agir com uma frieza educada. O problema é que Avery parece muito legal, e eu gosto de pessoas legais. É engraçado, porque nós duas moramos em Austin e estamos nos conhecendo na Itália, eu sei. E depois de eu ouvir falar tanto sobre a irmã do Eli, os rumores são muito exagerados. Ela inclina a cabeça. Que rumores? Todos. Ela ri, um som musical meio rouco. Merda, talvez ela seja sexy. Não, seu irmão e Minami têm muito orgulho de você. Por todas as startups tentando te recrutar, e aquele prêmio que você ganhou, e o MIT. Todo mundo te admira demais. Eu estava triste por ser a única que não te conhecia. É bom, a culpa é minha. Você começou a trabalhar na Acnes no verão, né? Eu passei boa parte do ano passado na Suíça. Voltei há algumas semanas. É difícil mesmo te acompanhar. Avery dá de ombros, um gesto tão bonito e elegante quanto ela, mesmo tendo acabado de sair de um voo transatlântico. Não quero deixá-la constrangida ao ficar encarando sua pele viçosa e seus olhos nada inchados, então me obrigo a olhar em volta. Observo os reencontros, a babel de diferentes idiomas, os abraços e beijos e mais abraços. O motorista de Eli se agacha em frente ao Mini e acaricia sua cabeça. Mais um súdito devoto ao nosso rei. Avery mantém os olhos fixos em mim. Desculpa ficar te encarando assim, mas é impressionante. O quê? Você se parece demais com Eli. Dou risada. Eu ouço muito isso. Estou acostumada a ser identificada primeiro como a irmã mais nova de Eli Kilgore, e só depois como um indivíduo. E isso não me incomoda muito. Você se parece com ele, mas ao mesmo tempo sou completamente diferente? É estranho. Dou a ela minha resposta padrão. É o cabelo escuro e enrolado. E os olhos azuis. Na verdade, é muito mais que isso. Eli e eu temos o mesmo queixo, os mesmos caninos pontudos, pernas mais compridas que o tronco. Temos sobrancelhas marcantes, lábios bem desenhados e o infame nariz dos Kilgores, aquilino e estreito. O traço principal de nosso rosto. Um nariz imponente e orgulhoso, como meu pai costumava dizer. E eu balançava a cabeça e procurava tutoriais de maquiagem para disfarçá-lo, torná-lo um narizinho fofo, ou calculava quanto faltava juntar para fazer uma plástica. Quando a gente tinha 13 anos, Jade se ofereceu para me bater com um taco de hóquei, porque de repente redistribui um pouco melhor. Tentador, mas não, obrigada. Então, um dia acordei e decidi que meu rosto era ótimo do jeitinho que era. Meu pai teria ficado muito feliz por eu aceitar, ou melhor, exibir os genes dos Kilgores. Eu amo essas semelhanças de família. Avery ri um pouco envergonhada. Vou parar de falar disso. Mas é que você é tão linda e ele... Ela franze a testa, como se de repente percebesse a conclusão a que ia chegar. Não, eu entendo, respondo, tentando dissipar sua preocupação. Entendo bem porque ela está confusa. Eli e eu somos feitos com as mesmas partes, mas com resultados bem diferentes.
Os mesmos traços podem combinar tanto com um cara quanto com uma garota. O fato de ele ser tradicionalmente masculino enquanto meu estilo é bem menininha não ajuda muito, sabe? Acho que a gente vai se dar super bem. Engulo em seco em reação à gentileza dela. A ideia de estreitar laços com essa mulher que... Vamos? Pergunta o motorista nos interrompendo. Ele é mais velho, rechonchudo. Não parece falar inglês tão bem para acompanhar a conversa, mas fez uma amizade e tanto com Minnie. Vamos, repete ele com mais firmeza apontando para a saída. Sim, por favor, responde Avery. Concordo com a cabeça aliviada. Ele aponta para minha mala com a expressão de quem está se oferecendo para carregá-la. Faço que não com a cabeça e ele dá uma piscadela. Pega a mala de Avery e seguimos juntos em direção ao sol da Sicília. Capítulo 2. Morei na Europa pela primeira vez quando tinha quase 17 anos, logo depois de terminar o ensino médio adiantada, movida pelo desejo urgente de dar o fora de Austin, do Texas, dos Estados Unidos. Agora mesmo, preciso sair daqui. Não foi lá uma decisão tomada com muito cuidado. Eu não me matriculei na Universidade de Edimburgo porque queria uma instituição de pesquisa de prestígio que garantisse um ambiente acadêmico rigoroso, embora, por sorte, ela fosse exatamente isso. Minha escolha se resumiu a 3 critérios. Eu teria uma bolsa? O curso seria em inglês. E era longe o bastante daquele buraco negro das minhas piores lembranças? Calhou de a Escócia ter sido o primeiro país a atender a esses 3 critérios, e comecei a fazer as malas assim que fui aceita. Não foi uma escolha muito racional. Por outro lado, desafio qualquer adolescente que perdeu o pai e a mãe inesperadamente em um intervalo de 2 anos, e que precisou ir morar com um irmão que era praticamente um desconhecido, a não agir de maneira irracional. Foi uma época difícil. Antes da doença, antes do acidente, eu era a melhor amiga da minha mãe e a garotinha do papai. Sentia muita falta deles e tinha uma tristeza tão grande que quase sempre eu parecia estar sufocando. Só uma coisa me permitia respirar, minha raiva que dava a impressão de atravessar minhas costelas e fazer pequenos buracos em meus pulmões. E me permitia funcionar. Me mantinha viva. Mesmo à época, por mais perdida, desorientada e jovem que eu fosse, entendia que nem minha raiva nem as estratégias que eu usava para lidar com a situação eram saudáveis, que eu estava afastando pessoas que me amavam, que as explosões constantes acabariam deixando apenas terra arrasada. Só que a fúria era tudo o que eu tinha. A terapia ajudava, mas não o suficiente. Os remédios também. Então eu me rebelava. Desafiava meu irmão, que estava tão perdido quanto eu. Dizia coisas horríveis, agia por impulso e fazia muitas coisas idiotas e arriscadas. Não gosto de pensar naquela época. Não gosto de lembrar que certa vez viajei com meus amigos e desapareci da face da terra por 24 horas, e que ele ficou maluco de preocupação. Que estraguei sua camiseta do time da faculdade para me vingar depois de ele ter gritado comigo na frente dos vizinhos. Que tomei êxtase e perdi a virgindade com um desconhecido que insistia que carteiras de motorista eram uma grande armação do governo. Em resumo, não gosto da pessoa que eu era. Tenho tentado não usar meu sofrimento como desculpa. Fui idiota e egoísta por pura raiva, e me arrependi de muitas coisas que fiz mais ou menos dos 12 anos até os. Talvez eu ainda esteja me arrependendo. Com certeza continuo tentando me redimir. No entanto, a decisão de morar na Escócia foi boa, e eu a tomaria de novo. Ficar sozinha me deu o espaço de que eu precisava, me obrigou a crescer e clareou minha mente de jeitos que eu não tinha como prever. Aos 20 anos, quando voltei a Austin, eu era uma pessoa melhor. Eu me matriculei na Universidade do Texas para fazer mestrado em física. Voltei a morar com meu irmão e descobri que ele não só era um cara incrível, mas também vivia se esquecendo de cancelar serviços de streaming, o que me dava acesso a entretenimento infinito. Retomei o contato com alguns amigos da escola que tinha ignorado na tentativa de fugir do passado, incluindo Jade. Voltei a patinar no gelo, comecei a trabalhar como voluntária no rink, ensinando o básico às crianças, descobri que gostava de restaurar móveis antigos. Comecei a fazer yoga com cabras pelo menos 2 vezes por semana. Você construiu uma bela vida adulta sobre os destroços de uma péssima adolescência, disse minha terapeuta um dia, e gostei dessa imagem mental. Pensar na vida como algo que eu podia escolher, cultivar a cada dia, selecionar e nutrir. Com plena consciência, não só reagindo aos acontecimentos. Então, há pouco menos de um ano, meu orientador mencionou uma oportunidade de estágio em física computacional, dinâmica de fluidos, e uma das luas de Júpiter, e todos aqueles vulcões deliciosamente ativos. Exatamente a minha área. Se eu aceitasse, teria que me mudar para o subúrbio de Genebra. Isso é muito incrível,
Disse Eli quando contei a ele, com o mesmo sorriso de quando ganhava um jogo da Liga Amadora de Hóquei. Orgulhoso. Exultante. Satisfeito. Pesquisadora visitante no CERN? Você vai poder se gabar disso para sempre, Maia. Depois disso, é só ladeira abaixo. Talvez. Mas da última vez que me mudei para tão longe, saí praticamente batendo a porta. Então ir embora outra vez parece, sei lá. Ele ergueu a sobrancelha e segurou meu ombro com firmeza. Não é a mesma coisa, nem de longe. Você está indo atrás de um objetivo. Não está fugindo. E ele não estava errado, mas também não tinha todas as informações. Ainda não tem. Bom? Pergunta o motorista, apontando para o ar-condicionado e olhando para mim pelo retrovisor. Ele faz uma curva e o aromatizante em formato de árvore balança de um lado para outro. Arbre Magique, está escrito na arvorezinha. Mais frio? Faço que não com a cabeça e abro um sorriso, ganhando a segunda piscadela do dia. Estamos flertando? Estou prestes a embarcar em um caso tórrido com um septuagenário cheio de energia, ou um quinquagenário muito acabado. Será que caras mais velhos são um padrão tóxico ao qual estou presa? Será que vou? Não é deslumbrante? Pergunta Avery, e me sinto genuinamente aliviada de ser resgatada daquele pensamento perigoso. Este lugar não tem o direito de ser tão lindo assim. Estamos quase em Taormina, nosso destino, que fica a cerca de 1 hora do aeroporto. Apesar das inúmeras viagens de fim de semana que fiz por toda a Europa durante a faculdade, todas à base de passagens baratas e hostéis mais baratos ainda que pareciam sempre prestes a virar uma grande orgia, eu nunca tinha ido ao sul da Itália nem a nenhuma das ilhas. Quanto mais nos afastamos de Catânia, mais pressiono a testa contra a janela. Passamos por colinas cobertas de olivais e vinhedos, tão saudáveis e abundantes sob o sol do fim da manhã que parecem quase uma provocação. Fazendas se transformam em cidadezinhas de pedras brancas, bolsões de florestas densas e arbustos, e de repente, meu Deus, o oceano. Qual é mesmo o nome desse mar? Pergunto a Avery, observando a luz refletir na água cintilante. Não é o Tirreno, nem o Mediterrâneo. Jônico, corrige ela. Seu tom é delicado, o tom usado por pessoas inteligentes e bem informadas que não querem que os outros se sintam ignorantes ou inferiores. Sei disso porque, na última meia hora, ela foi extremamente elegante. Minnie adora e é correspondido. Quando ele beijou seu rosto com aquela língua molhada, ela não se afastou. Preciso que essa mulher faça alguma coisa reprovável imediatamente. Preciso de permissão para alimentar pensamentos maldosos a seu respeito. Eu não vou gostar de você, Avery. Pare de ser tão incrível. Ah, verdade. É sua primeira vez aqui? Ela faz que sim com a cabeça. Isso vai revelar meu lado nerd mais cedo do que eu gostaria, mas... Ela tira um livro da bolsa de couro sintético. A lombada está gasta, toda rachada, como a de um livro que foi lido muitas vezes. É um daqueles guias de viagem antigos que as pessoas usavam quando ainda não carregávamos a internet inteira no bolso. Vejo vários marcadores despontando das páginas. Taormina, diz o título. Faço uma careta. É mesmo coisa de nerd. Por favor, me diga que não fez anotações. Ah, Avery me encara, meio chocada. Seu rosto revela uma expressão de mágoa e confusão, que ela logo esconde. Não. Só escrevi alguns comentários. Ótimo. Porque isso seria muito. Tiro uma coisa da mochila. Vergonhoso. É o mesmo guia. Mesma editora, mesmo título. Um pouco mais surrado, porque prefiro dobrar as páginas a usar marcadores, mas há vários post-its amarelos cheios de comentários. Jardim Botânico, Rua e Amar. Fazer trilha se possível. Ver se vai estar aberto. Avery observa, então ergue os olhos para os meus, sorrindo, no mesmo instante em que o carro para em frente a um casarão. Vejo 2 homens ali no quintal e meu estômago revira. Por acaso acabamos de virar melhores amigas? Pergunta ela com um sorrisão. É exatamente esse o meu medo. Capítulo 3. Meu irmão nos espera sentado a uma mesa no pátio de pedra, sob a sombra de uma treliça de madeira coberta de buganvílias cor-de-rosa. Está cobrindo os olhos com uma das mãos, a cabeça jogada para trás, rindo. Diante dele, Conor Acknes, ainda contando qualquer que seja a história que causa tanta risada. É bom eu passar por isso de uma vez. Depois da primeira interação com Conor, a situação estará definida e o resto vai correr tranquilamente. Tenho certeza de que também é o que ele quer. Um acordo tácito de manter uma indiferença educada. Manter a farsa de que só continuamos em contato por causa de Eli. Inacreditável, diz Avery, ainda no banco de trás do carro. O quê? Ver Arco usando qualquer roupa que não seja social.
É o prenúncio do apocalipse. Ela abre a porta e sai. Minnie vai atrás dela, passando por cima de mim para sair correndo em direção aos braços do humano por quem ele enterraria todos nós em uma vala. Desço do carro a tempo de vê-lo atacar meu irmão com toda a violência desenfreada de seu amor. Faz menos de 2 dias que vocês não se veem, resmungo baixinho, sem conseguir conter um sorriso. Tem alguma dignidade, Minnie? Então, em meio ao zumbido hipnótico das cigarras, ouço uma voz desconhecida. Não acho que seja exagero esperar que, quando meu escritório envia um termo de confidencialidade para negociação, o diretor coloque sua equipe para processar informações e organizar uma apresentação. Estou errado, Ark. As palavras estão vindo do viva voz do celular sobre a mesa. Ele está falando com... Sussurra Avery. Ele dá um jeito de assentir enquanto leva umas lambidas do Minnie. Está assim. Ela sorri. Coitado do Molnar. Ele ainda está vivo? Será que devíamos começar a cavar a cova? Ainda não, mas estou preocupado com a saúde mental dele, diz meu irmão. Você está errado, responde Connor, olhando para o celular como se visse uma criança descontrolada fazendo xixi em seu gramado. Sua expressão reflete uma mistura especial de exaustão e desgosto que só herdeiros conseguem manter. Seu perfil, que já me encantou a ponto de eu me forçar a estudar a anatomia do osso zigomático e sua relação com a maxila, está igualzinho à última vez que o vi. Ele deve ter feito a barba há pouco tempo. Esta manhã, quem sabe? Mas eu posso perdoar um erro, Thomas. A questão é que isso tudo está sendo muito entediante. Ele faz uma careta, achando graça. O sorriso de Avery aumenta. Não vou pedir aos meus gerentes e analistas que desperdicem uma semana com análises saídas do nada e montem um projeto inútil só para você colocar na porta da sua geladeira. Continua Connor. Se quiser brincar de acumulação de capital, use seu próprio tempo para isso. Nós já sabemos que a análise do patrimônio inicial não vai atingir nosso limite mínimo. Não é assim que as coisas funcionam, Ark. É assim que funcionam para nós. Nosso processo de investimento é rigoroso e não vamos fabricar uma PIL só pro namorado da sua filha obter um investimento para uma startup que nunca vai conseguir uma fatia de mercado suficiente para se tornar sustentável. Como sócio, eu tenho o direito de parte. Não com conflito de interesses nesse nível. Não quando ninguém mais apoia a negociação. Não como sócio limitado. As palavras têm significado. Eli e Avery trocam risadinhas silenciosas e eu desvio o olhar, apreciando a vista. Que, aliás, é tão espetacular que o falatório de Connor sobre finanças acaba desaparecendo em um canto remoto do meu cérebro. A Vila Fedra, onde os convidados ficarão hospedados, foi construída no topo de uma colina. E como grande parte das casas históricas de Taormina, fica na beira de um penhasco. De acordo com meu guia de viagem, trata-se de uma defesa contra ataques piratas e de uma estratégia para aproveitar ao máximo a brisa nos verões escaldantes da Sicília. Sabendo disso, eu já esperava que a paisagem fosse íngreme, mas não tanto assim. Uma transformação abrupta de penhasco rochoso em praias estreitas de areia branca e o mar infinito. Mar Jônico, agora eu sei. É demais. Lindo demais. As águas turquesa e as árvores verde escuras são reluzentes demais, como um cartão postal gerado por inteligência artificial. Só que quando me afasto alguns metros do carro e inclino o tronco para frente, com as mãos apoiadas na mureta de pedra erguida para evitar que visitantes embriagados desabem no penhasco, uma rajada de vento sopra em meu rosto. Meu cérebro abobado e com o sono desregulado pela viagem se dá conta de que este lugar existe de verdade, de que, por mais implausível que pareça, eu estou aqui. E quando viro para o sudoeste, a realidade parece ainda mais questionável, porque o Monte Etna domina a paisagem. O vulcão mais ativo de toda a Europa. Uma presença atarracada e suavemente inclinada. Ele sobe e sobe e sobe, culminando em um pico escuro que é ao mesmo tempo assustador e majestoso. Isso é ridículo. Sussurro para mim mesma, para o vulcão, para o ar, para toda a paisagem siciliana, né? Diz ele ao meu lado, com os cotovelos apoiados na mureta. A seus pés, Minnie persegue novos aromas frenético. Tenho me sentido sujo e feio desde que chegamos. Eu me viro para observar a vila, admirando a era e as glicínias que adornam a fachada branca, comparando-a à casa onde crescemos. Que diferença! A gente foi criado em um casebre infestado de ratos, né? E não fazíamos ideia disso aqui. Que tipo de pais negligentes não cultiva nem um pomar de frutas cítricas no quintal? Toco a árvore à minha esquerda, plantada em um vaso colorido de cerâmica, e passo a ponta dos dedos em uma folha reluzente. Ao afastar a folha, descubro um limão grande, suculento, quase pornográfico. Seu aroma perfuma o ar ao nosso redor, misturado a maresia e a algo que me lembra, tomilho.
A vegetação descendo pelo penhasco como se estivesse tentando fugir de nós, é tomilho que cresceu espontaneamente. Estou apaixonada. Cuidado, Eli. Rue pode trocar você por este limoeiro. Tarde demais. O limão e eu já fugimos para nos casar. Eu sorrio, e ele passa o braço pelos meus ombros e me traz para mais perto. Não nos abraçamos com muita frequência, meu irmão e eu, mas estou meio desanimada por vários motivos e seu abraço é um alento. Estou feliz por vocês terem decidido se casar aqui. Sei que fiquei bufando e implicando quando você me disse que não ia só passar 6 horas na fila do cartório e trocar anéis de garrafa PET, mas isto aqui realmente parece algo planejado? Pergunta ele. Faço que sim quando ele se afasta. Que eu realmente separei um tempo para organizar uma celebração e reconhecer publicamente que estou apaixonado por Rue. Sem melação, por favor, digo, mas quando ele tenta bagunçar meu cabelo, não consigo segurar o riso. Até porque pelo jeito você não tirou folga do trabalho. Eu tirei. O Ark que é incapaz de ficar sem olhar os e-mails. Mas até que é bom, já que vê-lo arrumando briga é um dos meus passatempos favoritos. Desvio o olhar. Cadê o resto do pessoal? Achei que Avery e eu fossemos as últimas. E foram. A maioria está tirando o atraso do sono. Acho que alguém foi até o centro, e Rue está caminhando na praia com Tisha. Olho para o penhasco. Ainda íngreme e coberto de musgo e arbustos. Elas pularam? Ele aponta para uma área mais adiante, onde a inclinação é mais suave. Alguém construiu ali sobre o solo firme e mais alaranjado, uma escadaria de pedra que faz várias curvas até chegar ao que parece uma praia particular. Bacana. Deixo que meus olhos percorram a costa e então vejo, bem ali na baía, algumas centenas de metros oceano adentro, uma pequena ilhota rochosa coberta por uma vegetação exuberante. Puta merda. Não achei que ficaríamos tão perto. Aquela é. Ele faz que sim. Isola Bela. Quando li sobre a ilha pela primeira vez, só consegui pensar que os moradores locais podiam ter sido mais criativos ao escolher o nome, mas agora que estou diante dela acho que a simplicidade pode ter seus méritos. Porque é bela mesmo. E é uma ilha, pelo menos eu acho. Um monte redondo e irregular, verde e cinza completamente cercado pelo mar. A única exceção é uma faixinha de areia pedregosa que a conecta ao continente. A maré está alta agora? Ele dá de ombros. Não sei. Por quê? Baixa, responde uma voz grave atrás de nós. Não dava para ver a faixa de areia hoje de manhã. Bom, acho que adiei o máximo que pude. Solto o ar, coloco uma expressão tranquila no rosto e me viro. Oi, Connor. Cumprimento animada. É uma saudação deliberada, já que quase todo mundo chama de Ark. Velhos hábitos. Maia, responde ele. Não, oi Maia. E aí Maia? Ele claramente não é o tipo que sente necessidade de alegrar seus e-mails com uma pontuação entusiasmada. Connor mal sorri, mas eu me recuso a levar para o lado pessoal. É só o jeito dele, arisco, impaciente, às vezes cruel. Talvez seja por causa da família emocionalmente distópica que o criou. Talvez seja uma estratégia deliberada de negociação ser ao mesmo tempo sério, assustador e irritado, um modo de incorporar o cara do portfólio financeiro. Sempre imaginei que os ternos fizessem boa parte do trabalho, mas ele está vestindo calça caqui e uma camiseta branca simples, e ainda assim eu jamais o confundiria com um desenvolvedor de software ou um professor de filosofia. Sinceramente, ele não faz meu tipo. Trabalha demais. É rígido demais. Obstinado demais. Babaca demais. E faz 3 anos que estou apaixonada por ele. Sempre fui teimosa, mas isso é ridículo. Doentio. Tóxico. Meu cérebro caiu nessa quando eu tinha 20 anos e não superou. Até agora. Apesar de tudo o que aconteceu, tantos professores já disseram ao meu irmão o quanto sou inteligente, e aqui estou eu. Burra pra cacete. E os estudos? Pergunta ele. Connor tem um talento especial para fazer perguntas inocentes que me colocam no meu lugar, que na cabeça dele é a piscina infantil, bem longe dos adultos. Dele, tudo ótimo. Eu sorrio, fazendo questão de ignorar a mão de Avery em seu braço. Você sabia que isso ia acontecer, lembro a mim mesma. E é normal que 2 pessoas que se gostam tenham contato físico. Não consigo lembrar quando foi a última vez que toquei nele. Avery, você viu como estamos pertinho da Isola Bela? Pergunto à minha nova amiga. Vi. Não vejo a hora de ir lá explorar, responde ela, então franze o senho. Mas também tenho medo. Não sei nadar muito bem. Podemos ir juntas, sugiro. Seria incrível. Pensei em ir mais tarde, talvez depois de um cochilo. Meu Deus, Maia, diz ele rindo. Vamos passar uma semana aqui e não temos nada planejado para a maior parte do tempo. Aproveita para dormir um pouco hoje.
Vem, vou mostrar seu quarto. Ele pega a mala que o motorista lhe estende e vai em direção ao pórtico, passando entre duas pilastras caneladas brancas com Minnie logo atrás. Tudo que eu queria era ir atrás dele, mas... Eli, na verdade essa mala é minha, diz Avery, correndo atrás dele. Merda. Tudo bem, que tal eu mostrar o seu quarto então, Avery? Ark, pode levar a da Maya? Pode colocar em qualquer um dos quartos que estão abertos. Connor não responde, mas entrega algumas notas ao motorista, com quem troca uma ou outra palavra que não entendo. Depois pega minha mala. Tudo bem, tudo bem. Você fala italiano? Pergunto, alegre. Nem parece que quero arrancar meu baço fora e deixar que a hemorragia me leve, e sinto orgulho disso. Falo, é por causa da... Espera, aquela babá de quem você me falou uma vez era italiana? A que pendurava presunto no chuveiro. Lisa ficaria muito irritada com sua insinuação de que ela se rebaixaria a comer qualquer coisa que não fosse prosciutto. Entramos no hall de mármore e um silêncio se abate sobre nós. Presunto e prosciutto são coisas diferentes? Pergunto casualmente porque não suporto o silêncio. Vamos, Connor. Me ajude. Vamos estabelecer o tom. Vamos ser desconhecidos educados durante esta semana. Como alguém vai saber a diferença? Prosciutto é um tipo de presunto, responde ele. Não grosseiro, mas sucinto. Ah, pelo menos entramos. E se tem algo que posso fazer com uma casa luxuosa de 3 andares do século XIX é comentar os detalhes arquitetônicos deslumbrantes para compensar a falta de assunto. Olha só esse afresco. É incrível o detalhamento desse teto. Será que aquele candelabro funciona? É irritante, e talvez constrangedor, que Connor responda apenas a perguntas diretas. Ele deixa que minha tagarelice preencha o silêncio e me leva a escada acima. Eu sigo. Observo seus ombros atléticos de ex-remador enquanto ele carrega minha mala sem nenhum esforço. O cabelo volumoso, castanho escuro, agora ainda mais grisalho do que da última vez que o vi. A ruga profunda em sua testa que me incentiva a tagarelar ainda mais. Eu amo portas francesas. Será que alguém perceberia se eu roubasse esse tapete? Aquilo é uma biblioteca? Tenho certeza de que há funcionários na casa, mas não cruzamos com ninguém. Eli deve ter escolhido um quarto no 2º andar para Avery, talvez ao lado do cômodo de Connor. Isso explicaria por que Connor me leva até o 3º andar. O esforço que ele faz para me evitar sempre me impressiona. Pode ser esse? Pergunta ele, interrompendo meu monólogo sobre o mosaico do piso do corredor e apontando para uma porta. Há uma chave prateada e ornamentada na fechadura. Faço que sim com a cabeça e ele leva minha mala para dentro. Muito obrigada. Eli tinha razão, estou mesmo exausta. Melhor tirar um cochilo antes que eu desmaie. É um convite claro para que ele se retire, mas Connor entra e fecha a porta, o olhar ainda mais sério. Morro um pouquinho por dentro. Morro muito porque ele pergunta, você está chapada? Eu hesito, sem saber se entendi direito a pergunta. Como é que é? Você usou drogas? Estimulantes? Costuma fazer isso quando pega voos internacionais? Desculpa, o quê? Não vou te dedurar, mas se estiver com algum problema. Não. Por que você acha que estou drogada? Ele dá um passo à frente, me obrigando a inclinar o pescoço para trás. Connor sempre foi incomodamente alto, de tamanho e de moral. Você está maníaca. Suas pupilas estão dilatadas. Está hiperativa e inquieta desde que saiu do carro, falando sem parar. Eu sou assim. Ele dá risada, um som sombrio que preenche o quarto. Maya. Essa palavra soa muito carregada. Maya fala sério. Maya, eu sei como você é. Eu te conheço, Maya. E sim. Ele conhece. Conhece mesmo. E por isso não devia nem cogitar que eu usaria drogas perto do casamento do meu irmão. Não estou chapada. E você bem que podia demonstrar um pouquinho mais de gratidão. Ele franze o senho. Gratidão a quem? A mim. Por tentar ficar tranquila. Tranquila? Repete ele e solta outra risada. Você nunca foi tranquila na sua vida. Mas posso ser. Maya, repete ele no mesmo tom. Então balança a cabeça e olha para mim como se nunca tivesse imaginado que eu fosse fingir que as coisas entre nós não estão tensas, desconfortáveis e constrangedoras. Durma um pouco. E pare de agir como uma criança que comeu muito açúcar. Isso não é ser tranquila. Ele se vira para sair, nem sequer irritado o suficiente para ficar com raiva. Tão desdenhoso comigo quanto sempre foi. E nessa hora decido que se esse é o jogo que ele quer jogar, vou ser difícil. Foi Avery, não foi? Ele para de costas para mim. O quê? Foi por causa dela que você parou de falar comigo. Capítulo 4. Connor se vira bem devagar. Devagar o bastante para que eu tenha tempo de adotar uma expressão neutra, nem irritada nem magoada demais. Ele também está se lembrando da nossa última conversa. De suas palavras ao telefone, precisas, formais, definitivas.
Do longo silêncio antes que eu conseguisse responder. Da minha risada levemente incrédula. Estou saindo com uma pessoa, Maya. E tenho medo de que ela interprete mal nosso relacionamento. Desliguei na cara dele. E me arrependi quando ele não ligou de volta, nem naquela noite nem em qualquer outra noite dos últimos 10 meses. Obviamente ainda não superei minhas questões com a raiva. Bastou uma pergunta casual a Eli para que eu descobrisse que a pessoa era Avery, mas minhas descobertas pararam por aí. Connor jamais postaria fotos de um fim de semana romântico em perfis que ele nem tinha nas redes sociais e se eu ficasse fazendo muitas perguntas, Eli desconfiaria. Tentei retomar o contato com Connor. Nós éramos, afinal de contas, bons amigos. Apesar do seu medo de ser mal interpretado, nosso relacionamento evidentemente não era romântico. Mas Connor não se deixou enganar. Em vez de atender quando eu ligava, ele respondia por mensagens que deixavam bem claro. Eu podia contar com ele se precisasse, mas ele preferia me transferir $1 milhão a falar por 5 minutos comigo. E hoje, depois de quase um ano de silêncio, ele olha nos meus olhos e diz, cheio de cautela: faz meses que Avery e eu não estamos mais juntos. Eu sei. Sorriu apesar do gosto amargo na boca. Aconteceu uma coisa interessante. Minami e Sul foram lá em casa esses dias e começaram a falar de vocês. Que era uma pena que não tivesse dado certo. Que achavam que era só uma questão de momento errado. Eles têm certeza de que vocês vão reatar nesta viagem. Connor fecha os olhos, as narinas dilatadas de raiva. Seu temperamento é, afinal, quase tão instável quanto o meu. Eles precisam cuidar da própria vida. Eu me obrigo a dar de ombros. Mas eu entendo. Avery é muito legal. E tem a idade certa também. Maya, quantos anos ela tem, hein? É a minha vez de cruzar os braços. E invadir o espaço dele. Esta conversa é perigosa. Na tentativa de fazê-lo sofrer tanto quanto eu, talvez eu tenha jogado minha autopreservação pelos ares. Só pergunto porque nós dois sabemos que para você, não ter diferença de idade é um pré-requisito importante para um relacionamento. Maya, o quê? Pergunto, inclinando a cabeça. Somos amigos. Acho normal eu ter curiosidade. Adoraria saber o que meu amigo sente por essa garota aqui. A questão é exatamente essa. Ela não é uma garota. Connor retesa o maxilar. Quando volta a falar, ouço a raiva em seu tom de voz. Nada disso é relevante. Avery e eu somos amigos. Só estou aqui pelo casamento do Eli. Tenho tanto interesse em voltar com ela quanto tenho de me acertar com você. Isso é um soco no estômago. Ordeno todos os músculos do meu rosto a brincarem de estátua, mas essa última palavra me atinge com tanta força que cambaleio levemente para trás. Connor percebe. Ele se vira, os tendões do pescoço relaxando de repente. Pelo amor de Deus, Maya, diz ele e passa a mão pelo rosto. Por um instante parece tão arrasado quanto eu. Faz quase um ano que nos falamos pela última vez. Você passou meses fora. Você está tudo dando certo na sua vida. O que isso tem a ver? Pergunto, e detesto que minha voz soe tão fraca. Pensei que você tivesse superado. Superado o quê? Essa história de gostar de você, Connor? Balanço a cabeça e começo a rir. Acho mesmo engraçado. Só por curiosidade, você acha que meu cérebro ainda não é capaz de ter memórias de longo prazo? Ou só que eu não sou capaz de ter sentimentos duradouros? Chega, interrompe ele abrupto e me olha fixamente. Vou sair deste quarto pressupondo que você está chapada. Eu não estou. E interrompe de novo. Na próxima vez que interagirmos, espero que tenha se recuperado desse seu humor e parado de agir como a pirralha que você tanto ama me lembrar que não é. Ele dá meia volta e vai até a porta com passos firmes. Connor? Chamo. Ele não para, mas eu continuo. Nós éramos melhores amigos. Sempre vou gostar de você. É impossível evitar. Uma pequena hesitação, um tropeço em seus movimentos. Tenho essa impressão, mas posso ter só imaginado. Porque Connor não olha para trás. Ele me deixa ali sozinha, os punhos e os dentes cerrados, murmurando. Merda. Às vezes parece que ele e Connor são melhores amigos desde antes de eu mesma conhecer meu irmão. Isso não é verdade, claro. Ele é uns 14 anos mais velho que eu, mas saiu de casa para jogar hóquei em uma faculdade em Minnesota quando tinha uns 17 anos e eu ainda não tinha nem 4. Logo, em algum momento do início dos anos 2000, vivemos debaixo do mesmo teto. Durante alguns anos. Infelizmente não tenho muitas lembranças desse período. Na verdade, tenho 2 memórias da minha infância com Eli. Ele me chamando de docinho e a vez em que brigou com meu pai e bateu a porta com tanta força que um pôster do Bob Esponja e do Lula Molusco de mãos dadas caiu da parede do meu quarto. Talvez tenha sido bom meus pais morrerem cedo,
porque não sei se eles suportariam ver eu me tornar uma adolescente tão encantadora e tranquila quanto ele tinha sido. Ou seja, nada encantadora e tranquila. Dá para aguentar passar por isso uma vez, mas 2 vezes em menos de 20 anos? Acho que se existe vida após a morte, os dois estão brindando com pinas coladas, aliviados. Se as histórias que ouvi forem verdadeiras, os passatempos favoritos de Eli na juventude eram discutir com nosso pai, irritar nosso pai e causar ataques cardíacos em nosso pai. Parece típico de um adolescente, mas, depois que Eli saiu de casa, meu pai falava dele como se fosse o bebê de Rosemary que tinha invadido nosso lar imaculado e indefeso e bom, meu pai também sabia ser difícil. Não com a sua preciosa garotinha, sua princesa monstrinho, como ele me chamava, me fazendo cócegas sempre que eu fingia ficar irritada com seus espirros altos ou seus comentários sarcásticos sobre meus programas de TV favoritos, que ele sempre parava para assistir comigo na sala. Com Eli, no entanto, não culpo meu irmão por ter voltado pouquíssimas vezes para nos visitar, afinal, eu planejei fazer o mesmo quando fui estudar na Escócia. Não sei se Eli um dia pensou seriamente em ser jogador profissional. O que eu sei é que, durante a faculdade, ele descobriu seu amor pela pesquisa biomédica e, depois de se formar, deu uma guinada brusca, passando de atleta a bom, ainda atleta, mas do tipo que segurava pipetas. Ele voltou para Austin, mas continuou só fazendo visitas esporádicas. Começou um doutorado em engenharia química na Universidade do Texas, onde conheceu Connor, que era seu veterano, e Minami, estudante de pós-doc. Os 3 logo viraram melhores amigos. Depois que meus pais faleceram, quando Eli virou pai solo da noite para o dia, Minami e Connor o ajudaram muito. Não sei se eu estaria aqui hoje se Minami não tivesse dito ao meu irmão que 40,5 graus de febre era motivo, sim, para uma visita ao pronto-socorro e Connor não tivesse assumido as tarefas de Eli enquanto ele me levava. E o mais importante, não tivesse pagado a consulta. Depois disso muitas coisas aconteceram. Essa história tem mais lados que um prisma e foi ganhando reviravoltas ao longo dos anos, e de algum jeito envolveu Rue muito antes de eles se conhecerem por um aplicativo de namoro. Infelizmente ninguém me conta nada direito, e eu desisti de perguntar. Os pontos principais incluem, sem nenhuma ordem específica, Eli, Connor e Minami são expulsos da Universidade do Texas em desgraça. Connor e Minami se apaixonam um pelo outro. Embora Minami uma hora tenha se desencantado e se casado com outra pessoa, será que é por isso que Connor é um babaca? Não. Eu me recuso a culpar mulheres pelo comportamento escroto de um cara. Mas culpo a mim por continuar atraída por ele mesmo depois de tudo. Eli, Connor e Minami fundam a Arknis, uma empresa de investimento privado em biotecnologia. A empresa dá lucro. Houve muitas reviravoltas financeiras à medida que a empresa se expandia e crescia. Eu deixei de ser uma criança, talvez a gente consiga ir para Disney e se economizar uns 2 anos. Me tornei uma pré-adolescente, o banco vai tomar nossa casa. Não tenho dinheiro para o almoço de hoje, mas toma este sanduíche que eu fiz, enfim, uma adolescente eu posso pagar a mensalidade da sua faculdade, sim, qualquer uma que você escolher. A Arknis está indo bem. Durante a primeira década, mais ou menos, os sócios eram Eli, Connor, Minami e o marido dela, Sue. Depois, há uns 2 anos, Eli conheceu Rue e decidiu trabalhar um pouco menos para poder ficar olhando para ela? Aí Minami e Sue tiveram Kaed, a neném mais fofa do universo. Foi quando o nome da Avery começou a aparecer. Ela tem um histórico perfeito. É uma velha amiga da Minami. Já foi de uma das maiores consultorias do país. Trabalhamos anos com ela e gostamos do jeito dela. Acabou de sair de um relacionamento longo, adoraria mudar de ares. Está cansada da costa leste, pensando em se mudar para a Califórnia, ou Austin. Avery assumiu a carga de trabalho de Minami e Sue quando eles saíram de licença. Após alguns meses, no entanto, quando chegou a hora de voltar, eles anunciaram que depois de ter produzido a criança mais fofa do universo, concordo plenamente. Queriam passar muito tempo com ela, tipo muito mesmo. E como agora eles sabiam que a combinação de seus genes gerava a criança mais fofa do universo, estavam pensando em ter outro bebê em breve. Os dois queriam se envolver igualmente na criação dos filhos e não sabiam se um dia voltariam a trabalhar em tempo integral. Foi quando a vaga de Avery se tornou permanente. Aí, alguns meses depois, Connor, que à época eu considerava meu melhor amigo, me disse que estava saindo com alguém. Será que eu poderia, por favor, dar o fora da vida dele? Eu podia, claro. Fui para a Suíça e nunca mais pensei nele. Connor, que Connor, garota, diz uma voz vinda de cima. Você claramente está prestes a matar alguém e, embora eu não queira me meter, será que pode me contar os detalhes com antecedência?
Quero garantir que a gente tenha um bom argumento no julgamento. Capítulo 5. Ergo os olhos da água calma da piscina, deslizando os óculos escuros pelo nariz. Parada no deck de madeira com um biquíni amarelo vivo que contrasta com sua pele escura, parecendo a porra de uma modelo, vejo minha advogada favorita no mundo. Olho suas pernas longas e torneadas, o corpo curvilíneo, o cabelo reluzente caindo sobre os ombros. Meus olhos param no chapéu de aba larga e minha carranca se transforma em um sorriso. Nyota, irmã mais nova de Tisha, amiga de infância de Rue, e claro, amiga de Rue também. Ainda que seu passatempo favorito seja tirar sarro das duas, eu não sabia que você pegava casos criminais. Digo, empurrando os óculos de volta para o lugar. Minha área de atuação é falência, mas você claramente vai precisar de mim depois do massacre. Só não me jogo nos braços dela porque Nyota está perfeita demais para ser sujeitada a contato com cloro. Vejo-a se sentar na espreguiçadeira ao lado da minha, colocar uma toalha no descanso de cabeça e abrir um sorrisinho raro. Seu perfume rosas verbena exala em minha direção. Foi por isso que não encontrei ninguém em casa? O massacre já aconteceu? Droga, eu perdi? Não, mas o jantar é daqui a 1 hora. A maioria das pessoas está se arrumando ou tirando um cochilo. Fazia meia hora que eu tinha acordado, meio grogue, nada descansada e ainda muito tentada a destruir coisas. Pela segurança das velhas almofadas, decidi vestir um maiô e nadar até gastar toda aquela irritação. Eu ainda não tinha alcançado meu objetivo. Prometo não passar a semana inteira te enchendo com minha adoração incondicional, mas quero dizer só uma vez, estou muito feliz por você ter vindo, Nyota. É para estar mesmo, responde ela com um arzinho de soberba, mas logo acrescenta, eu também estou feliz por você ter vindo. Sabe que gosto de me cercar de intelectuais como eu. Ao entrar na vida de Eli, Rue trouxe junto muitas coisas maravilhosas, e Tisha e Nyota são minhas favoritas. Fiquei fascinada desde o início pela dinâmica entre elas e desejei ter uma irmã também, de preferência uma que fizesse os comentários mais maldosos e cruéis sobre meu cabelo, minhas roupas e minhas escolhas de vida sem deixar de parecer que seria capaz de se jogar na frente de um ônibus para me salvar. Como Nyota. Ela é alguns anos mais velha que eu, mas nos demos bem desde o início. É porque nós duas somos as caçulas e somos muito mais inteligentes que os primogênitos, disse ela. Na frente de Eli e Tisha. Eu diria sem querer ofender, acrescentou ela, olhando diretamente para eles. Mas eu quero. Nenhum dos dois pareceu se abalar. Nyota e eu não trocamos mensagens todo dia compartilhando detalhes de nossa vida, mas mantemos bastante contato. Desenvolvemos um belo sistema de baixa manutenção para demonstrar nosso amor e respeito mútuos, que consiste em encher as redes sociais uma da outra com vídeos e memes relevantes. Você também veio sozinha? Pergunto. Eu nunca levo acompanhante a casamentos. Por quê? Porque eles ficam constrangidos quando eu desapareço com o cara mais gato da festa. Quase cuspo e nem estou bebendo nada. Maia, a situação está complicada, diz ela, deitando-se de lado como um centurião romano após uma batalha. Está ficando cada vez mais difícil encontrar caras com quem eu realmente queira transar. Sabe, você me disse isso na última vez que conversamos, mas aí eu pesquisei seu escritório no Google. E vi fotos dos seus colegas. Eles são gatos. O cabelo lambido para trás me causa certo ranço, mas isso dá para mudar. O problema é que são todos advogados. Eu me recuso a transar com advogados. Por quê? É incesto, Maia. Mas me conta sobre essa questão do Nyota gesticula na direção do meu rosto, as unhas compridas reluzindo ao sol do fim de tarde. A questão do massacre. Me conta sobre essa raiva que você está sentindo. Prefiro esquecer. Me conta você. Já conheceu todos os convidados? Acho que sim. Tirando Avery. Acho que é esse o nome dela. Mas preciso dizer. Ela tira os óculos, revelando cílios espessos e perfeitamente curvados. Estive analisando e é uma situação sem precedentes. Estou ansiosa por algum comentário completamente absurdo. Como assim? Pergunto. Em termos de quantidade, as coisas não vão nada bem. 6 homens, só 3 solteiros. Quer dizer, eu me recuso a dar em cima do noivo. Fico feliz em ouvir isso, mas os solteiros parecem ser de qualidade. Tipo o jogador da Liga Nacional de Hóquei. Solto um resmungo. Axel? Esse. Ele é gato. E veio com o irmão mais novo, Paul. Também gato. Meu Deus, faz anos que não vejo Paul. Ele pode até ter virado advogado nesse meio tempo. Não. Eu chequei. Engenheiro. Nyota franze o nariz. Mas ele parece legal, o que não é um bom indício. De quê? Da capacidade dele de não se apegar depois daqui. Ela dá de ombros. Os caras legais se apaixonam muito fácil.
E por algum motivo estranho, quanto mais escrota eu sou, mais eles me querem. Talvez eu deva me concentrar no terceiro. Quem? Ark, ele também é gato. Tem idade suficiente para saber o que está fazendo. E o mais importante, um talento que eu tenho, e eu tenho muitos, é escolher o cara mais emocionalmente indisponível de um grupo. E caramba, nesse grupo é ele. Eu garanto, o cara não sente nada desde os anos 1990. Então talvez ele é meu, falo de repente. Na verdade não, talvez eu tenha sibilado. Por entre dentes cerrados. Niota se encolhe e semicerra os olhos. Meu Deus! Esfrego os olhos e rezo para ser atingida por um nunchaku na cabeça e desmaiar. Merda! Eu não queria. Ora, desculpa, digo engolindo em seco. Isso foi escroto e meio agressivo. Pode ficar com Connor se quiser. Connor é? Repete ela assentindo devagar. É a primeira vez que ouço alguém chamá-lo assim. Bom, é o nome dele. Aham. E quando Connor disse que você podia chamá-lo assim? Niota baixa o rosto. Quando vocês estavam transando, foi? Caio na gargalhada. Nos meus sonhos, você quer dizer, né? Então você admite. Niota é impressionante e imbatível quando está curiosa. Na verdade, sempre é. Seu irmão sabe que você gosta do melhor amigo dele? Ele? É uma história muito longa e entediante. Sou advogada corporativa, garota. Minha tolerância para o tédio é mais alta que o teto da dívida pública. Só para você saber, nada mudou desde a última vez que a gente se viu. Eu continuo não entendendo absolutamente nenhuma piada que envolva finanças e afins. A coitadinha só entende de física nuclear, que dó. Niota balança a cabeça e dou risada mais uma vez. Desembucha Maia. Não tenho muito o que contar. Ele sabe, mas também não sabe. Quando voltei da Escócia, comecei a fazer comentários sobre o Connor na frente dele, mais ou menos de brincadeira. Mais pra menos, imagino. Eu dizia coisas como: percebi que o Ark na verdade é bem fofo, ou viu como ele ficou bem de gravata vermelha? Esse tipo de coisa. Claro, ele não gostava nem um pouco, o que era boa parte da diversão. Mas ele nunca teve noção da profundidade da coisa. Não consigo concluir a frase. Então o problema é o Eli? Se acontecer alguma coisa, ele vai surtar? Cara, você está comendo minha irmãzinha, vou ter que te matar. Excelente imitação, mas eu duvido. E a esta altura, ele acha que já superei. Então, se o problema não é ele, o que está te impedindo? Ele é mais velho, para começar. E isso é um problema porque, boa pergunta. E legítima a minha opinião também. Massageio as têmporas. Pelo jeito, a diferença de idade é um grande impeditivo moral. Ela faz um gesto de desdém. Isso é uma generalização. Claro, em alguns casos é impeditivo mesmo. Mas você é adulta. Não tem problema nenhum vocês terem um casinho de verão controverso. Principalmente se entrar nessa consciente disso. De acordo com Connor, tem sim. Problema, quero dizer. Espera. Ark sabe que você é afim dele? Ele solta um suspiro. Espera, vou refazer a pergunta. Ele não te conhece apenas como irmã do Eli? Você já teve uma conversa com Arknis em particular? Niota deve notar a minha expressão, porque se acomoda nas almofadas e eu conto tudo.